Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das elipses. Na nossa aula anterior, nós vimos que a equação geral da elipse ela tem a seguinte forma: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde o a é o semi-eixo maior. Vamos escrever aqui, para a gente relembrar. Semi-eixo maior. E o B é o nosso semi-eixo menor. Tá? Então, o nosso objetivo nessa aula é encontrar a equação de uma elipse dados dois pontos, suas extremidades e seus focos. Vamos lá. Os pontos 4 e 0 e menos 4 e 0 são vértices de uma elipse cujos focos são 3 e 0 e menos 3 e 0. Determine a equação da elipse. A gente sabe que os pontos 4 e 0 e menos 4 e 0 estão no eixo x. Os nossos focos 3 e 0 e menos 3 e 0 também estão no eixo x. A distância do ponto A aqui até o ponto B é o que a gente tem como 2A. E 2A, nesse caso, vale 8. Logo, o valor de A é 4. Como na fórmula a gente vai precisar de A ao quadrado, A elevado ao quadrado é igual a 16. Certo? Sabemos também o seguinte, que a distância entre os focos, a distância focal, é 6. Por quê? Desse ponto aqui, do menos 3 até o 3, a distância é 6. Então, 2C é igual a 6. Por que 2C? Porque daqui da origem até esse ponto aqui, a gente tem um C e a mesma coisa do outro lado. Até por isso que a gente tem lá em cima o 2A, Passo 2 dividindo, então a gente descobre que o C é igual a 3. Logo, C ao quadrado é igual a 9. Já sabemos o valor de A, já sabemos o valor de C, então a gente já sabe a distância focal. Agora, por Pitágoras, a gente consegue descobrir o valor do B para montar de fato a nossa equação da elipse. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado. Desculpem. Antes de fazer a equação da elipse de fato, a gente vai ter que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é 16. O b é o que a gente quer descobrir. E o c é 9. Está positivo, vai mudar para o outro lado negativo. A gente fica com 16 menos 9 igual a b ao quadrado. E aí a gente conclui que b ao quadrado é igual a 7. Então, logo, a nossa equação vai ser x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7 igual a 1. E a nossa elipse, de fato, é essa daqui. Eu usei um programinha chamado GeoGebra para estar representando a nossa elipse, porque desenhar
elipse não é uma tarefa muito simples, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo, que é basicamente a mesma coisa. Mas eu achei interessante fazer dois, pelo menos, parecidos para dar uma clareada. Os pontos 5 e 0 e menos 5 e 0 são vértices de uma elipse, cujos focos são 2 e 0 menos 2 e 0. Determine a equação da elipse. De novo, a gente precisa lembrar que a equação geral da elipse é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. A distância aqui do A vai ser 2A igual a 10, né? Porque do menos 5 até o 5 a distância é 10. O 2 está multiplicando, ele muda de lado dividindo, então a gente descobre que o A vai ser igual a 5. Mas a gente vai usar A ao quadrado, então A ao quadrado é igual a 25. Sabemos que a distância focal é 2C igual a 4 também, né? Porque do 2 ao menos 2 a gente tem uma distância de 4. Então, o nosso C vai ser igual a 2. Logo, C ao quadrado é igual a 4. Sabemos o valor do A. Sabemos o valor do C. A gente consegue descobrir o valor do nosso B de novo por Pitágoras. Então, por Pitágoras, a gente vai ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ficamos com 25 igual a B ao quadrado mais 4. Então, B ao quadrado é igual a 21. Logo, a nossa equação vai ser x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 21 igual a 1. Vamos para um terceiro exemplo, esse um pouquinho diferente. Por que esse é um pouquinho diferente? Porque agora os nossos pontos citados eles vão estar no eixo Y. Vamos ler o problema. Dois vértices de uma elipse são os pontos 0 e 5 e 0 e menos 5. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na tela. E os focos dessa nossa elipse são 0 e 3 e 0 e menos 3. Tá? Determine a equação da elipse. Então, nota que mudou. Todos os pontos citados aqui eles estão no eixo Y. Então, a reta focal, nesse caso, coincide com o Y, né? E não com o X, igual no exemplo anterior. Só que a forma de resolução é a mesma. Então, a gente tem aqui, 2A é igual a 10, porque é a distância do 5 ao menos 5. Logo, o valor de A é igual a 5, porque é 10 sobre 2. 2C é igual a 6, porque a distância entre esse pontinho aqui, que são os focos, e esse aqui é a distância focal, né? Então, o valor do nosso C é igual a 3. Agora, da mesma forma, para descobrir o valor do B, a gente usa Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 25 é igual a B ao quadrado mais 9. Então, a gente conclui que B ao quadrado é igual a 16. Descobrimos o valor do B. Então,
Agora a gente já sabe o valor do A e o valor do B, que é o que a gente precisa. Só que nesse caso, como eu disse lá no comecinho, o A ele é o semi-eixo maior e o B o menor. A gente vai inverter então aqui. Na verdade, nós vamos ficar com a seguinte situação. Com x ao quadrado sobre 20, x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Por quê? Porque nesse caso, nosso semi-eixo maior está aqui no y. Como está no y, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser maior, tá? Para vocês pensarem, eu vou deixar o seguinte exercício. Dois vértices de uma elipse são os pontos 0 e 7 e 0 e menos 7. E seus focos são 0 e 4 e 0 e menos 4. Determine a equação da elipse. Basicamente a mesma coisa dos exercícios anteriores, tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido o processo de resolução. Tchau.